E aí, molecada, belezeira? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Estudando pra caramba? Regaçando nesse maravilhoso, tortuoso sim, mas libertador caminho rumo à universidade. Como é que você está? Beleza? Relaxado, tranquilo, pronto para mais uma aula psicodélica? Então a gente tá aí, tamo junto, beleza? Hoje, amiguinhos, dando continuidade no estudo da dinâmica, a gente vai começar a falar sobre a dinâmica do movimento circular uniforme, beleza? Na aula passada a gente estudou o movimento em si. Estudamos a velocidade escalar, a relação dela com a angular, a aceleração centrípeta, estudamos espaço angular, frequência, período, essa bagaça toda. Agora a gente vai aplicar isso com forças, ou seja, para que um corpo descreva uma curva e altere a direção da velocidade, precisa existir uma força resultante. Essa resultante, amiguinhos, ela tem um nome especial. Ela é chamada de resultante centrípeta. Marca aí, meu. Resultante centrípeta. A direção dela é a direção radial do raio da trajetória. O sentido é para o centro, daí o nome centrípeta. E a intensidade é dada pela segunda lei de Newton. A diferença é que agora a massa vezes a aceleração é a aceleração centrípeta, beleza? Então a força resultante, pessoal, a força resultante no movimento circular, a gente vai denominar resultante centrípeta, é a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta pode ser dada por v ao quadrado sobre o raio da trajetória, ou ômega ao quadrado vezes o raio da trajetória. Aí vai da nossa necessidade, beleza? Nada melhor do que a gente exercitar para a gente aprender a aplicar essa parada toda nos problemas, beleza? Então, o primeiro exercício, pessoal, é bem legal, olha só. Um veículo de massa 500 quilos, massa do veículo é 500 quilogramas, percorre uma pista circular, plana e horizontal de raio 100 metros. 100 metros. O coeficiente de atrito de escorregamento lateral entre o pneu e a pista é 0,4. Então, o coeficiente de atrito é 0,4. Adotando G igual a 10, vamos ver qual dessas afirmativas está correta e qual dessas afirmativas está errada. Belezeira? Então vamos lá, vamos analisar primeiro o problema em si. A gente tem um carro, um veículo fazendo uma curva, certo? Se a gente olhasse por cima, ó, vista superior, nós teríamos alguma coisa do tipo assim, certo? Aqui, ó, o carrinho tá aqui, ó, olha que carrinho, ó, descrevendo uma trajetória circular, fazendo uma curva. A direção da velocidade é tangente a essa curva, então dá para perceber que a velocidade está mudando de direção, ok? Precisa alguém segurar esse corpo na curva. Vamos dar uma olhada numa vista assim, ó, frontal. Uma vista frontal dessa mesma parada. Então eu vou colocar o carrinho aqui, belezeira? Aqui, ó, estaria o centro da trajetória, firmeza? Beleza? Aqui, ó, a gente olhando de assim, ó, galera, ó. Tipo pra dentro da lousa, assim, muito louco, hein, velho? Muito louco. Então essa seria a trajetória circular. Quais as forças que agem nesse corpo, pessoal? Eu vou começar pela vista frontal. Então, ó, vertical e para baixo a gente tem a força peso, ok? Vertical e para cima a gente tem a componente normal, aqui, a componente normal. E segurando o corpo na curva, a gente tem o atrito, aqui, ó. Esse é o atrito. Beleza? A rigor, o atrito estaria aqui assim também, ó. Ó, aqui, ó, o atrito perpendicular à velocidade.
tá? A normal estaria aqui assim, o peso estaria para lá, enfim, é uma vista superior e essa é a vista frontal assim, ó. O carro fazendo a curva assim, belezeira? Ótimo. Agora olha só, o peso é normal, como a pista é horizontal bonitinha, a normal tem a mesma intensidade do peso. Portanto, neste caso, a normal é o produto da massa pela gravidade, tá? E, como elas se equilibram, quem segura o corpo na curva? Qual é a força que está fazendo... Qual é a força que está fazendo o papel da resultante que promove a curva, que segura o corpo na curva? Muito bem. Se você respondeu o atrito, você acertou. É o atrito que segura o corpo na curva. Como se fosse uma corda segurando um cavalo que está grudado num pedaço de pau e ele tenta andar reto e ele tem que fazer a curva na marra. O atrito aqui é o pedaço, é a força que segura o carro na curva. Belezeira? Então o atrito, ele faz o papel da força resultante centrípeta. Agora eu vou analisar algumas coisas em relação à velocidade desse corpo nesta curva. Veja só que da hora. Ó, a resultante centrípeta, neste caso, é o próprio atrito. A resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E o atrito, lembrando lá das aulas de atrito, tá vendo como é tudo mancomunado, o negócio é tudo misturado? Pau tora, velho. Aqui, ó, é o coeficiente de atrito vezes a normal. Agora, a aceleração centrípeta, pessoal, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E aqui seria o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Aqui eu estou supondo, pessoal, o atrito máximo, certo? Aqui, ó, quanto que é a velocidade máxima? Eu quero determinar essa velocidade máxima que o bagulho vai descrever a curva. Olha que interessante, a massa do bagulho desaparece. Então, por incrível que pareça, se a gente está tratando de um carro com uma massa X e de um outro carro mais pesado não, com uma maior massa, também, não importa a massa, olha que louco, tá vendo? Vou passar o raio multiplicando, então vai ficar μ, que é o coeficiente de atrito, a gravidade e o raio da trajetória. Então essa velocidade, ela vai ser coeficiente de atrito G vezes o raio. Você já ouviu falar que quando você abre a curva, esse termo, ó, abre a curva, você pode fazer a curva mais rápido? O abrir a curva significa aumentar o raio. Isso implica que a velocidade pode ser maior. Sabe quando você já ouviu assim, o carro passou por uma poça de óleo e acabou batendo, sei lá eu. A poça de óleo diminui o coeficiente de atrito. Se o cara está numa velocidade maior do que o atrito consegue segurar, dá rolo, certo? Ferra o negócio, certinho? Então vamos lá. Vamos analisar cada alternativa agora, ó. A primeira alternativa diz assim, a velocidade máxima que o veículo pode alcançar é 20 metros por segundo. Só a gente substituir aqui e ver se essa parada é verdade ou não. Então, ó, a velocidade máxima seria raiz de coeficiente de atrito 0,4, gravidade 10 e o raio da trajetória 100. Então a velocidade máxima seria raiz de 400. Quanto que é a raiz de 400, amiguinho? Isso, 20 metros por segundo. Portanto, essa afirmativa é pá, verdadeira. 2. Aumentando o raio da curva, a velocidade máxima também aumentará? Certo ou errado? Ó, essa aqui tá verdade. E essa 2 aqui, tá certo ou tá errada, galera? Tá certa também, né, meu? Aumentando o raio, a gente vai poder fazer uma curva com uma velocidade maior. É o lance de abrir a curva, lembra? Então, ó, verdadeiro. Aqui, ó, o 4 aqui. Para aumentar a velocidade máxima, deve-se usar um veículo mais leve? Você que pôs verdadeiro nessa, rodou. Mano, não importa a massa, tá vendo? A gente mostrou aqui. Se é mais leve, se é mais pesado, não tem problema, não importa. Então essa é Falciane. Agora, para aumentar a velocidade máxima, a opção seria aumentar o coeficiente de atrito. Uma pista
mais áspera. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então a soma dá 8 com 2 com 1, 11. 8 mais 2 mais 1, 11. Belezeira? Então com isso a gente aplicou a resultante centrípeta, que é o tema da aula, lembrando o lance do atrito, lembrando coisas lá das aulas anteriores. A gente vai fazer muito isso daí, beleza, amiguinho? A gente vai fazer muito isso daí. Tudo bem? Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, galera, dá uma olhada aí, ó. A figura representa o instante em que um carro de massa e mão passa por uma lombada existente em uma estrada. Possivelmente vocês já se depararam com um treco desse, né? Você passando por uma lombadona assim. Considerando o raio da lombada igual a R1, o módulo da velocidade do carro igual a V e a aceleração da gravidade igual a G, a força exercida pela pista sobre o carro nesse ponto pode ser calculada por... Então olha só, pessoal, aqui ó, o carro está passando por uma trajetória circular. Eu vou fazer bem tosco assim, belezeira? Aqui ó, a gente tem o centro e aqui tem o raio da trajetória. Quando o carro está passando por aqui, galera, olha só que carro, olha que carro mais lindo, mais cheio de graça, menina, canto muito, hein, velho? Rapaz, eu tenho banda, ó, duas ainda, Bernadette e Versover. Procura lá, tem clipe, Versover, é psicodélica, é psicodélica. Vamos lá, então quais as forças que agem neste corpo aqui? Quais as forças que agem nesse corpo? Vertical e para baixo a gente tem o peso, 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 peso. E vertical e para cima a gente tem a gardenal. Opa, normal, normal, normal. Firmeza? Normal. Belezeira? Então olha só, o que ele pede é a força exercida pela pista sobre o carro. Então ele pede para a gente determinar a intensidade da normal. Olha que loucura, pessoal. Até agora, na grande maioria das situações, a normal tinha a mesma intensidade do peso. Nesse problema não, cara. Por quê? Porque se a normal tivesse a mesma intensidade do peso, a resultante seria nula. O bagulho estaria descrevendo uma trajetória retilínea. E não é isso que está acontecendo. Aqui a gente está, o carro, né, está descrevendo uma trajetória circular. Então, tem que ter uma resultante. Qual resultante? A centrípeta. A resultante dessas duas forças tem que estar voltada para o centro da trajetória. Então, meus amigos, a normal e o peso não tem o mesmo valor, não tem a mesma intensidade. Qual é a condição para a resultante estar para o centro? O peso ter uma intensidade maior do que a componente normal. Belezeira? Então vamos lá. A resultante centrípeta é o produto da massa pela aceleração centrípeta. A intensidade da resultante centrípeta é a massa vezes a resultante, aceleração centrípeta. Essa resultante centrípeta, sendo o peso mais intenso que a normal, vai ficar peso menos normal é igual a massa vezes. A aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Raio. O peso, galera, é o produto da massa vezes a gravidade. Menos a normal é igual a mv² sobre o raio. Eu vou pegar essa menos normal e passar para cá e mv² vou passar para lá. Então vai ficar assim, né, ó. Massa vezes gravidade menos mv² sobre o raio é igual a normal. Tá vendo? Olha só que fofo. Essa normal é exatamente o que o fulano pede. Vamos dar um ajeitator aqui para procurar qual que é a alternativa certa. Eu vou inverter tudo de lado, certo, malucada? Então, olha só, ó, a normal, que é a força que a pista exerce no carro, vai ser m vezes g menos mv² dividido pelo raio. Observe que é um exercício literal. Então, o resultado é
em função das grandezas literais que o problema lhe fornece, certo? Então, essa é a resposta. A alternativa que mostra isso daí é a alternativa B. M vezes G menos mv quadrado sobre o raio. Belezeira? Então esse é mais um problema onde a gente está aplicando a resultante centrípeta num movimento circular. Tomando cuidado com o lance da intensidade, do peso e da normal. Firmeza? Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um para arrematar essa aula de hoje. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de massa 80 kg faz manobras e deixa no ar um rastro de fumaça indicando a sua trajetória. Se você olhar bem aí, esse rastro da fumaça, ele nos sugere uma trajetória circular. Então nós temos um movimento circular. Então você já deve estar se ligando que a resultante tem que ser centrípeta. Ó, tá voando, hein, amiguinho? Tá voando. É, de fato, é um avião. Então vai. Na figura está representado um looping circular de raio 50 metros. O raio dessa trajetória é de 50 metros, contido em um plano vertical descrito por esse avião. Adotando G igual a 10 e considerando que, ao passar pelo ponto A, que é o ponto mais alto da trajetória circular, a velocidade é de 180 km por hora, a intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto nesse ponto é igual a. Então toma muito cuidado, amiguinho, toma muito cuidado que esse problema ele pode te passar uma rasteira, ele pode te pegar. Ai, 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 não deixe ele te pegar. Tá? Primeira coisa que o Gansinho aqui vai fazer é converter o que está em quilômetros por hora para metros por segundo. Lembrando lá das aulas lá de trás, você divide 180 por 3,6, essa velocidade será 50 metros por segundo. Agora olha só que loucura. Ele quer a força que o assento exerce no cidadão quando estiver passando pelo ponto A. Então pense que é um looping e o avião vai estar de ponta cabeça, meu. A força vai ser exercida pelo assento na pessoa. Então imagina você de ponta cabeça lá no looping e as forças segurando você na curva. Quais são essas forças que seguram você na curva? A peso, que é vertical e para baixo, e a força que o assento exerce em você. O assento exerce em você uma normal que vai estar assim. Olha só, para baixo. Olha só, na verdade, para o centro da trajetória. Pensa que você está fazendo um looping de ponta cabeça e o assento está aplicando essa força normal em você. Sacou? É, meu, o negócio é bruto. Então essas duas forças aqui, elas fazem o papel da resultante que segura você na curva. Resultante que segura você na curva. Ou seja, amiguinho, resultante centrípeta, a lenda dos movimentos circulares. Então veja, ele pede o valor da intensidade da normal. Então vamos. A resultante centrípeta é o produto da massa pela aceleração centrípeta. Perceba que eu tenho a velocidade escalar, eu tenho o raio e eu tenho a massa do fulaninho. Beleza? Bora. Peso mais a componente normal é mv quadrado dividido pelo raio da trajetória. Então, ó, massa vezes gravidade mais a normal é mv quadrado dividido pelo raio. Belezeira? O peso é massa vezes gravidade, a normal é a força que o assento exerce na pessoa e mv quadrado sobre r é a resultante da soma da normal com o peso, que é a resultante centrípeta. Agora é só penetrar os valores. A massa é 80, o G é 10, a normal é o que eu quero, a massa é 80,
a velocidade escalar é 50 eleva ao quadrado, e o raio da trajetória é 50. Que fofo, gente. Ai, que bonzinho que o cara foi. Olha só que bonzinho. Ai, que nervosinho. Por quê, cara? Só por quê? Ó, eu vou dividir o 50 por 50 ao quadrado, que é 50 vezes 50, vai sobrar o 50 em cima e 1 embaixo. Fofo, né? Essa conta aqui, ó, galera, dá 800. E eu vou passar pro lado de lá subtraindo. 80 vezes 50, antigamente dava 4.000. Hoje também, viu, pessoal? Não mudou não, graças a Deus. Então, ó, vai ficar 4.000 menos 800. Qual é a intensidade da força aplicada pelo assento no fulaninho? 3.200 newtons, certo? 3.200 newtons. Essa é a intensidade da força de contato entre o assento do avião no looping lá no ponto mais alto. Galera, se tivesse passando pelo ponto mais baixo, ficaria normal para cima e o peso para baixo. Ficaria normal menos o peso. Mudaria o valor da normal. Olha que louco. Depois a gente faz. Depois você tenta e dá uma olhadinha no lance de passando por baixo, pela trajetória, no ponto mais baixo. Firmeza? Bora então. Muito obrigado, galera, pela atenção. Até a próxima aí, amiguinho. Nós vamos destruindo aí, tamo juntos. Se aqui ou aí, não entendeu alguma coisa, volta, né? Resolve aí os outros exercíciozinhos que eu deixei aí pra você se divertir. E bora, rumo à universidade, galera. Valeu!